O fundo CYCR acaba de divulgar a quarta emissão do fundo, um fundo relativamente pequeno, né, que trabalha mais a parte de CRIs, mas também que trabalha um pouco a compra de fundos imobiliários, né, então a questão do ganho de capital é bastante intenso. E aqui eu vou primeiramente entrar um pouco mais a fundo no anúncio, né, de início da oferta pública e depois a gente vai dar uma olhadinha no relatório gerencial do fundo. Beleza, pessoal? Então, esse anúncio aqui foi divulgado ontem, tá? E aqui a gente pode ver que o valor que eles querem coletar é de 180 milhões, né? Sem contar a taxa de distribuição primária, o valor unitário da cota de 9,47, sendo que o preço, né, do valor patrimonial do fundo é de 9,66. Aí a gente já faz a primeira ressalva, né? Quando o fundo faz isso, ele está destruindo um pouco ali do patrimônio dele dos cotistas atuais. Como é um fundo muito pequeno, né, como a gente vai ver até no relatório gerencial, é um fundo que tem em torno ali de 150 milhões somente de patrimônio, tá? Então ele vai mais que dobrar o tamanho do fundo, tá bom? Então, naturalmente, fundos que são muito pequenos têm um risco maior, tá? Então tomar bastante cuidado, fazer uma análise um pouco mais profunda para esses casos, porque eles têm menos ativos para diversificar ou normalmente apresentam mais concentração, então o risco é maior, beleza? Aqui a gente vai ver o cronograma, então a partir do dia 1/7, data de identificação dos cotistas com direito de preferência, início do direito de preferência a partir do 3/7 e início do período para negociação do direito de preferência na B3. Então você vai poder vender os seus direitos de subscrição. Então o encerramento da negociação do direito até dia 11 e no dia 15 se encerra o período ali de preferência e dia 16 a data de liquidação. Pode haver ali o período de subscrição de sobras a partir do dia 18 até o dia 23. Então aqui a gente vai para o próximo relatório aqui, vou começar desde o início. Então aqui o valor nominal unitário de cada cota e custo unitário de distribuição é de 9,47, então que o fundo vai receber 9,47 e tem aqui a taxa de 28 centavos, né, por nova cota, equivalente a 2,96 do preço de emissão, a ser paga pelos investidores, inclusive pelos cotistas que exercem direito de preferência, né, e cujos recursos serão utilizados para pagamento de custos e despesas da oferta, observado que a gestora arcará com 0,75% dos referidos custos, considerando a captação montante inicial da oferta, tá bom? Então, mesmo com a ajuda aqui da própria gestora, ainda assim o cotista pagou uma taxa que não é tão branda assim, né? 2,96 é uma taxa até relativamente alta, né, para subscrição. Então, no total, daria 9,75, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, o preço de subscrição 9,75, se a gente comparar com o preço de mercado, né, aqui hoje vai dar em torno de 9,80, 9,81, pode ser que não faça sentido a participação, beleza? Então, tomar um pouco de cuidado ali para a entrada por conta justamente de que a diferença de preço está bastante pequena e pode ser que uma oscilação de mercado é, já fique com uma diferença menor, né? Ou até mesmo não vale a pena. Vale a pena mais comprar a cota no mercado mesmo do que a subscrição, beleza? Então aqui a gente vai um pouquinho mais para baixo. Então montante total de 180 milhões. Lote adicional também padrão de 25% a mais, tá? Então o fundo ele vai tentar pegar 180, mas pode aumentar mais 45 milhões mais ou menos. Então, no total, 225 milhões que o fundo poderia aumentar de posição. Passando aqui um pouquinho mais para baixo, tá, pessoal? Destinação dos recursos, que é bastante importante. Então, inclusive, a gente vai ler isso no relatório gerencial, mas o fundo ele trabalha com certificados de recebíveis imobiliários, que seriam os CRIs, né? Dois aqui, cotas ou ações de sociedades com propósito se enquadram em atividade permitida para o fundo de investimento imobiliário, ou seja, ações que exploram o segmento imobiliário. O 3 aqui, né, cotas de fundos de investimento imobiliário. 4, imóveis ou quaisquer direitos reais sobre bens imóveis. 5, letras de crédito imobiliário e por aí vai, né? Outras operações que sejam atreladas a imóveis, tá bom? E aqui o pipeline que eles demonstram, tá? Aqui seriam financiamentos para obras, então naturalmente a gente não consegue ter tanta nitidez qual que seria essa obra específico, mas já dá um norte ali do que vai acontecer. Então, como a gente pode ver, as taxas, né, IPCA mais 10, IPCA mais 11, INCC mais 24, 25, tudo bem que aqui são equities, né? Mas são ativos que têm um risco maior, tá bom, pessoal? Então, tomar cuidado, já é um fundo que tem risco, e essa, pelo menos o prospecto aqui
pipeline deles é de continuar investindo em ativos mais arriscados para ter um retorno um pouco maior. Então, aqui mais para baixo, a gente consegue enxergar as informações sobre a existência de direito de preferência na subscrição de novas cotas, que é basicamente o fator de proporção, tá bom? Então, o direito de preferência, conforme a aplicação do fator, seria de 1,164965 e os números quebrados. O que é esse número? É um número que você vai pegar de cotas que você tem, multiplica por esse número, é o tanto de cotas que você teria direito de subscrever, tá bom? Então, se você tem 100 cotas, 100 vezes 1,16, 116 cotas que você teria ali direito a subscrever, tá bom? Que apareceria pelo menos na sua corretora como direito de subscrição, ok? Bem tranquilo. E esses direitos você consegue negociar conforme as datas que eu comentei anteriormente. Então, dando uma olhada no último relatório gerencial que o fundo divulgou, de maio, tá? A gente consegue ver aqui a visão macroeconômica deles, visão macroeconômica também, de novo, comentários sobre o fundo em si. Então, o objetivo do fundo, até vou aproximar um pouco mais aqui, ó, tem como objetivo oferecer ganhos pela aplicação dos seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, CRI, debênture, LCI e cotas de FIIs e ativos imobiliários. Ou seja, é um fundo mais voltado para dívida, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue fazer investimentos diretos em imóveis, tá bom? Aqui, como a gente pode ver, o fundo ele tem um desempenho bem interessante. Eu vou ir um pouco mais abaixo para mostrar para vocês. Taxa de performance 20% QCD IPCA, mais média do IMAB 5. Se vocês quiserem saber o que é IMAB, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre o que é esse índice, tá? IMAB 5, IMAB 5+, IMAB somente, IMAB 5 do semestre anterior, mais 1% ao ano. Valor patrimônio, 158 milhões, tá? Realmente um fundo bem pequeno. Aqui vocês podem ver que eles assim colocam bem detalhadinho, mas aqui eles têm uma alavancagem de aproximadamente 6% do PL, que também aumenta um pouco mais o risco da operação. Aqui um pouco mais para baixo a gente vê o resultado de distribuição por cota. A gente vê que o rendimento de CRI é o ponto fundamental de distribuição de rendimentos. O lucro com venda de ativos é importante, né, bem relevante para o fundo para manter esses dividendos, esses rendimentos um pouco mais altos, tá? E realmente o fundo traz um resultado maior, mas naturalmente por conta do risco também ser maior, ok? Aqui a gente vê o percentual da carteira, lembrando que esse LTV ele vai ser um percentual, né, de forma bem resumida, um percentual que demonstra a representatividade dessa dívida que foi contratado, né, que foi realmente solicitado por essa empresa em relação ao patrimônio dela. Então, quanto menor, melhor. Quer dizer que é uma dívida pequena para o patrimônio daquele empreendimento, tá bom? Então, quanto maior, na verdade, mais exposto aquele empreendimento está, né? Caso venha dar algum erro na operação, por exemplo, ele tem que despender mais patrimônio. Então, o LTV sendo menor, mais segurança para quem está emprestando dinheiro para essa empresa, ok? Aqui os percentuais, como vocês podem ver, são um pouco mais altos, tá? 9,33, 8,67, 8, 7,97. Então, as 5, 6 posições maiores do fundo representam muita coisa, em torno de 40, 30% de todo o patrimônio, tá? Isso realmente é bastante relevante e com taxas bastante altas. Então, naturalmente, o fundo vem a pagar bons rendimentos, só que é um fundo com bastante risco, né? Então, vocês podem ver, ele tem uma diversificação. Aqui eles têm os 3 fundos aqui. Obviamente, esses fundos vão mudando, né, conforme a gestão, mas que não é tão representativo, tá, pessoal? Realmente o fundo ele mira mais em títulos de dívida. E alocações, como vocês podem ver, ó, 94% em CRI. Então, seria basicamente isso, pessoal. Vou colocar aqui na tela, obviamente, os valores aqui que está no mercado, né, do fundo, né, que está sendo comercializado e a subscrição, e para vocês verem se vale a pena ou não essa subscrição, tá? Lembrando que não é uma recomendação de investimento, é basicamente o cálculo lógico aqui do ativo, tá bom? Então, lembrando que meu nome é Giovanni, eu sou consultor CVM, eu sou formado em economia, trabalho na Ticker Wealth, então se você quiser ter algum contato comigo ou perguntar alguma coisa, eu sempre deixo aqui embaixo um contato aqui do grupo Telegram e o meu contato pessoal, ou profissional, na verdade, que eu atendo os clientes, tá bom? Então, se você quiser conversar comigo, entender um pouquinho melhor o meu trabalho, por favor, entre em contato, ok? Tomara que tenham gostado do vídeo e até a próxima.